Lina, eu hoje, além de responder aí pelo Conselho Administrativo da associação, uma associação que a gente levou 4 anos e meio para constituir, mas fizemos agora 5 anos, em setembro passado, e que é uma associação sem fins lucrativos e que tem um grande interesse de defender aí as demandas e necessidades do complexo industrial e portuário do Pecém, buscando torná-lo uma referência positiva nacional e internacional, né? E, consequentemente, defender os interesses das empresas associadas, né? Porque se a gente não cuidar do complexo, consequentemente, nós não estamos cuidando dos nossos empregos, né? Porque se o complexo for mal, hoje as pessoas que lidam com o complexo em toda a cadeia hierárquica também vão mal. Se o complexo for bem, as pessoas vão bem. Eu tenho sempre na minha cabeça os 3 P's, né? Eu falo sempre isso. A gente tem que cuidar das pessoas, mas com uma visão mais ampla de ambiente, de relações, né? Nós temos que cuidar dos processos e nós temos que cuidar dos produtos, que são os resultados, é aquilo que a gente entrega, não só para a empresa que a gente trabalha, mas também para a sociedade de um modo geral. Além de presidir o Conselho de Administração da Associação, eu sou gerente-geral de Relações Institucionais, Comunicação e Relações com Comunidades da Companhia Siderúrgica do Pecém. Esse evento, esse encontro aqui hoje, ele faz parte de uma das ações aí do nosso Fórum de Responsabilidade Social, né? Nós estamos 10 fóruns que nós criamos aí na associação. Sabadia, depois, se você tiver disponibilidade, pode fazer uma apresentação institucional da associação, e se você tiver algumas sugestões, elas serão sempre bem-vindas, porque o objetivo nosso é aprender, né, transformar e impactar. É isso que a gente está buscando fazer aí, com muita simplicidade e buscando sempre muita objetividade, né, tendo propósito aonde a gente quer chegar. Então, esse tema diversidade, ano passado eu já comecei a conversar sobre isso, inclusive com o presidente que aqui tinha na Siderúrgica na época, o Cláudio Bastos. A Marisa teve a oportunidade de estar aqui com o diretor da GPW, né? Eu achei que a reunião ia durar meia hora, foi quase 2 horas de conversa, né, Marisa? Então é um tema extremamente extenso, e é um tema que nós temos que buscar referência para tratar ele com muito carinho, devido à sensibilidade que ele tem, né? Então, eu desejo que você fique à vontade, agregue valor para as pessoas que estão aqui participando. Eu acho que tem a Beatriz, até a Lia Kinderé. Tem uma reunião de família hoje aqui, Sabadinho. Né? Tá faltando o Guilherme, cadê ele? Eu não sei, ó, vai pintar, né? Lia Kinderé, Marisa Kinderé, Ricardo Sabadia Kinderé, o Guilherme Kinderé é reunião de família. Agora que coisa boa. Eu estou vendo com bons olhos. Né? Vou dar o Guilherme entrar. A Cristiane Pérez, eu não sei se está aqui na sala ainda. Deixa eu ver se a Cris Se entrou. já chegou. A Cristiane é a nossa líder, Lina. Para cada fórum, né? Nós temos o fórum de RH, tem um líder, nós temos o fórum de meio ambiente, que tem outro líder, o fórum de desenvolvimento e atração de fornecedores, segurança corporativa, saúde, inovação, né? E temos o fórum de responsabilidade social, que é liderado pela Cristiane Pérez, que é uma gerente que trabalha comigo diretamente, é uma gerente de relações com comunidade na CSP. E o que a gente procura com esses fóruns é agregar informações, né? E, como eu disse, trazer conhecimento, estar sempre aprendendo, transformando e impactando o ambiente onde a gente trabalha, sabe? Através do diálogo, através do ouvir, né? E avançar. Nós temos hoje um complexo que tem praticamente 52 mil a 55 mil pessoas, né, que trabalham direto
indiretamente nesse complexo, porque para cada emprego que você gera dentro de uma indústria, você gera 3 do lado de fora, né? O indireto. Isso é um indicador do Ministério da Economia e do BNDES. E se a gente falar que 50 mil pessoas, direto e indireto, trabalham, e considerar que para cada família vivem 4 pessoas, nós estamos falando de 200 mil pessoas que vivem na dependência desse complexo. Então, esse olhar, né, quantitativo, é isso que traz o meu propósito de ter um complexo como referência positiva a nível nacional, internacional e principalmente local. Já fizemos muito, tenho certeza disso. Estamos fazendo muito ainda, né? A gente tem um time pequeno aí, o Ricardo Sabadia, que lidera aí a associação na parte operacional da coisa no dia a dia, mas eu também não deixo de estar no dia a dia. Nós temos a Sandrine, que é uma engenheira que trabalha conosco, a Carmen na parte administrativa e a Jairla. Então, é uma equipe pequena que a gente está buscando melhorias para esse complexo. Eu vou pedir desculpa a todos. Eu tenho um compromisso agora às 14h30 com o meu presidente. Vocês sabem, né? Quem tem chefe não é um homem livre, né? Então, a gente tem que se preocupar com o chefe, né? Quem tem chefe não é um homem livre. Põe isso na sua cabeça, não tem jeito. E aí eu tenho que acabar de me preparar, porque vai ser uma reunião importante, vão estar envolvidos outros gerentes gerais, e é um trabalho que, para você ter uma ideia, o que eu vou apresentar agora já está na versão 10, que eu venho desenvolvendo isso há 3 semanas, inclusive fim de semana, mas agora chegou a hora de botar na mesa. Então eu vou levantar, vou tomar um café, respirar e preparar para o game. Muito obrigado aí pela presença de todos, tenham um bom papo. Depois eu gostaria de receber um resuminho, alguma coisa, e até mesmo, Lina, se puder me enviar. Dentro desse tema, o que eu faço primeiro? Eu olho para dentro ou olho para fora? Né? Então, e quais os passos que eu tenho que dar? Porque é uma escada, né? A gente vai ter que subir degrau a degrau. E como é que eu subo essa escada? Eu não sei. Então, muito obrigado aí pela disponibilidade, pelo carinho, pela atenção. Tamo junto. Sabadia, obrigado Obrigada, pelo Ricardo. apoio. Antes de você sair, vamos escutar só um rapidinho a Marisa pelo GPTW. Aí na Então, vamos sequência lá. você sai. Boa tarde a todos. É um prazer revê-lo, Ricardo Sabadia também. Nunca mais eu tinha visto esse rapaz, né, Ricardo? Muito obrigada, Linda. Que desde o primeiro momento que a gente fez o convite, ela aceitou prontamente, está sempre muito disponível a contribuir com a nossa missão de construir uma sociedade melhor através das organizações. É isso que nos move. É uma alegria estar podendo contribuir aí nesse fórum. E aí agora, Linda, está com você, e aí que a gente aproveite bastante esse momento que a Lina vai nos proporcionar. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Marisa. Obrigado, Marisa, também. Ricardo, está sendo gravado, depois você assiste devagarzinho no final de semana. E bate um Tomando papo. cascavel. A gente bate um papo depois com a Lina, marca um papo Aí separado. tomando uma cascavel, aí fica melhor. É. Um abraço. Tchau, tudo bom. Boa sorte na reunião. Bom, Lina, está com você. ok. Fique à vontade, Pessoal, esteja em casa. Se for algum problema, a gente vai lhe ajudando aqui. tá legal. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. Agradeço, claro, né, a Marisa, mas também a todos vocês da ICIP, né, o Ricardo, que desde o começo também passando as orientações. Eu vou falar sobre diversidade e inclusão, e aí depois da minha fala eu vou deixar em aberto um tempo também para as perguntas, e se vocês quiserem, né, fiquem à vontade para colocar por aqui. Eu só vou comentar aqui quando eu projeto aqui a apresentação, eu não fico vendo o chat. Então, se alguém tiver, né, alguma questão, alguma dúvida, fiquem à vontade. E aí, preciso abrir o microfone para poder ouvir, né, que vocês estão querendo dizer alguma coisa. Tudo bem? Ou se também, né, travar, acontecer algum tipo de problema, podem me avisar, por favor. Obrigada. Fique tranquilo que nós estamos acompanhando. Qualquer coisa ele fala, tá? Já está aparecendo para a gente a apresentação. Tá, legal.
Bom, como a Marisa já antecipou, né, o Great Place to Work, para quem não essa nobre missão de construir uma sociedade melhor, transformando cada empresa em um Great Place to Work para todos, né? E a gente gosta muito dessa parte que foi incluída nos últimos 3 anos, porque quando a gente fala, né, que é um ambiente melhor para todos, é porque a gente quer que todas as pessoas, independentemente de quem elas sejam, né, não importa a raça, não importa o gênero, não importa gostos e preferências, religião, entre outras questões, nós queremos que a empresa seja muito boa para todos. Ela não pode ser só boa para a diretoria e para os outros não, ela precisa ser boa para todos, todos com uma experiência bastante positiva. E o Great Place to Work, então, né, é uma consultoria que atua em vários países do mundo e que dá esse suporte para as empresas crescerem, ter os melhores resultados por meio de pessoas, né? São as pessoas que criam uma cultura de confiança e que geram inovação com o melhor desempenho. Como eu comentei, o Great Place to Work, né, atua em 90 países, com mais de 60 escritórios no mundo. Nós fazemos pesquisa, a mesma pesquisa, em 92 idiomas diferentes, né, e a ideia é que a gente consiga, ao máximo, atingir, né, mais pessoas, porque se a empresa está preocupada com essas pesquisas, é porque ela quer realmente ouvir as pessoas, e as pessoas têm algo a dizer, as pessoas, né, querem mostrar como que o ambiente, como que o trabalho está, e como que ele pode ser melhorado, né? Então, isso está sendo feito faz 25 anos, atingindo milhões e milhões de funcionários que trabalham em diversas empresas. No Great Place to Work, né, no GPTW, nós temos essa fórmula aqui, que é uma premissa entendendo que inovação é igual a pessoas, né? São as pessoas que geram novas ideias, são elas que contribuem com sugestões, são elas que enxergam as possibilidades de melhorias do dia a dia, e elas que vão ali, né, comentar ou não com o seu gestor, com o seu diretor, para mostrar algo que pode ser feito para a empresa crescer com isso, né, crescer em vários sentidos, crescer com uma nova, né, ideia, crescer com uma contribuição diferenciada para o cliente e, claro, crescer também com os lucros, né? Ela ganha mais com isso. Porém, né, a gente precisa entender assim, será que o ambiente é favorável para todo mundo? Será que todas as pessoas são ouvidas com as mesmas oportunidades, né, com a mesma frequência? Ou será que alguém fica para trás, né? Ou será que alguém deixa de ser ouvido porque é uma pessoa diferente, né? Então, quando a gente fala disso, a gente entende também que pessoas, né, elas não são iguais, né? É mais fácil ouvir uma pessoa que é mais parecida, né, comigo mesma, porque eu vou ter ideias semelhantes, eu vou ter, né, mais facilidade para a pessoa aceitar uma ideia minha e vice-versa. Né? Só que quando a gente fala de pessoas, o que nós vemos é uma grande diversidade, né? As pessoas, de forma geral, né, no mundo, no país, na cidade, são muito diferentes entre si, né, e a gente costuma ter esse tipo de filtro, né, restrição ou barreiras para ouvir todas as pessoas com a mesma aceitação, né, com a mesma forma que nós temos aqui quando a gente olha para várias pessoas, né, diferentes. E a ideia é essa, né, que quando a gente abre mais, né, mais para várias pessoas, a gente consegue também ter os melhores resultados. Por quê? Porque o mercado é diverso, né? Então, se o mercado é diverso, a gente não pode pensar com uma cabeça diferente, a gente precisa pensar de acordo com o nosso mercado também, que está ali no dia a dia tomando várias decisões, e são decisões de compra, são decisões que afetam diretamente os negócios da própria empresa. E aqui, né, já colocando um conceito do que é diversidade. Diversidade aqui tem um pouco, né, do que está no dicionário, um pouco do que a gente entende também por diversidade. É tudo que é diverso, né, são as multiplicidades, porque a pessoa, ela não é só diversa porque é mulher ou porque é homem, né, ela não é só diversa porque é mais jovem ou porque é mais velha, né, ela é diversa porque existem características múltiplas, né, dezenas de características que fazem com que a pessoa seja única. Por isso que ela tem, né, essas várias, né, possibilidades de ser quem ela é e criar uma identidade.
Então, são aspectos que são, né, diferentes entre si, e diversidade está muito relacionado com a qualidade das variações e dessas distinções, né, que as pessoas têm. Um conceito bem importante quando a gente fala de diversidade e de inclusão é falar sobre lugar de fala, né? O que é lugar de fala? É que aquilo que eu, dependendo quem eu sou, né, vai ter mais peso ou mais sentido do que quando uma outra pessoa fala. Então, por exemplo, eu, né, como mulher, né, eu falo de uma forma sobre gênero que um homem pode falar de uma forma diferente, né? Eu, como administradora de formação, por exemplo, eu também falo de uma forma que, se fosse um médico, um advogado ou qualquer outra formação, também fala de uma outra forma, né? Então, o lugar de fala é aquele que fala, né, dependendo de quem ele vai ter uma forma diferente também de se expressar, né, de colocar as suas opiniões e de pensar sobre os diversos assuntos relacionados à diversidade. Pessoal, quando a gente fala de diversidade, é importante também entender que nós temos várias dimensões, né? A diversidade não é, né, só vários critérios juntos, mas nós temos a primeira dimensão, importante nós, né, aqui destacarmos as principais. Essa primeira dimensão são características que nós temos e que nós temos alguma, né, dessas características e dificilmente essas características mudam, né? Provavelmente são características que nós nascemos e vamos tê-la, né, durante toda a vida. Então, é o gênero, orientação sexual, identidade de gênero, que é como a pessoa se vê, ou seja, o papel do gênero, já vou falar sobre isso em seguida. Né? A nossa idade, a gente também não muda, né? A partir do momento que a gente nasceu, a gente já tem alguma idade e ela vai mudando ao longo do tempo, você não tem como alterar isso. Raça, etnia, deficiência, né? Então, são características do primeiro nível, primeira dimensão da diversidade. Num segundo momento, a gente tem essa segunda dimensão, né, que são outras características que também contribuem, né, para a gente caracterizar alguém. Então, a gente tem aqui a classe social, né, de qual classe, classe alta, classe baixa, classe média da pessoa, questões, né, de status de parentalidade, ou seja, se você é pai, se você é mãe, né, mãe e pai de primeira infância, que são crianças de até 6 anos, ou então de crianças mais velhas, de um filho, de vários filhos. A questão da religião, né? Então, isso também é uma forma de diversidade, principalmente quando ela aparenta, né, alguma característica dessa religião, nacionalidade, condição psicológica, saúde, né? Então, são todos pontos de diversidade num segundo nível, né? E a gente vai ter outras características que são ainda, né, um pouco mais, né, profundas, um pouco mais ocultas também, se a gente não fala, muitas vezes a gente não consegue mostrar, né, quanto a gente tem o primeiro nível, a gente já muitas vezes mostra várias dessas características, mas quanto, né, mais profundo o nível aqui, menos a gente demonstra, a não ser que a gente tenha algum convívio com as pessoas, né? Então, é questão de sotaque, né, de opção e opinião política, hobbies de forma geral, né, características de personalidade, aparência da pessoa, né, valores que ela acredita, região de origem, às vezes bairro onde mora, também é uma questão de diversidade, experiências que a vida, né, que a pessoa já teve na vida, condição judicial, educação, formação, né, gosto, estética, então são outras características que também estão juntos na diversidade, e aí alguns desses pontos a gente já também chama de diversidade cognitiva, né, que são os pensamentos diferentes, né, as linhas de raciocínio que as pessoas têm e que são diversas e importantes também para serem consideradas nas organizações. Outro conceito também que é importante comentar é sobre grupos majoritários e minoritários, né? Por que isso é importante quando a gente fala de diversidade? Porque muitas vezes, né, as pessoas costumam dizer que se já tem, né, uma empresa já tem 50% de mulheres, ok, estamos prontos, né? Estamos já com diversidade de gênero. Até que ponto que isso está certo ou não está? Né? Grupo majoritário é quando tem um grupo predominante, um grupo com mais poder, né? Então, a diferença que a gente fala na diversidade
é que existem aqueles grupos que têm mais poder de influência, aqueles que têm menos, né? Aqueles que ganham mais, que ganham menos, aqueles que conseguem né, se sobrepor a outro. Então, não exatamente é quantidade. É claro que muitas vezes está relacionado, mas isso não, né, não é verdade. Então, falando de diversidade, a gente chama de grupos minoritários aqueles que precisam ser, né, observados com maior cuidado e porque eles têm, né, algo a ser né, reconhecido e também, né, colocado ali em destaque na organização. Então, hoje em dia, a gente fala de grupos minoritários em gênero, por exemplo, são as mulheres. Né, as mulheres nem sempre são minoria nas empresas, mas muitas vezes elas não têm a mesma influência, já que não estão nos altos cargos de liderança. Né, a gente fala da questão étnico-racial, então muitas vezes os negros também, né, costumam ser os grupos minoritários em várias das empresas, mesmo sendo 56% da população brasileira, né, então a quantidade não reflete o que a gente vê nas organizações. A gente vai ver vários outros grupos minoritários, né, então são as pessoas mais velhas, são as pessoas com deficiência, são as pessoas LGBTQI+. Então, os grupos minoritários aqui que eu queria destacar, né, são os grupos que precisam ser favorecidos quando a gente fala de diversidade e inclusão. Né, um outro ponto também é que, né, a gente estava comentando inicialmente com a Beatriz, quando a gente fala de inclusão, né, esse ponto é muito mais importante, porque diversidade é quando a gente tem um quadro diverso, né, um quadro de funcionários diversos, mas inclusão é fazer com que essas pessoas sejam ouvidas, sejam desenvolvidas, né, e tenham também, né, o mesmo poder dos grupos majoritários que nós temos nas organizações. E o que a gente vê, infelizmente, nas empresas é o contrário, né, a rotatividade dos grupos minoritários costuma ser maior em várias das empresas. Né? Por quê? Porque o ambiente não é convidativo, o ambiente não é inclusivo. Então, as pessoas não se sentem bem, então elas ficam ali isoladas e costumam também sair, né? Ou por vontade própria, ou porque a empresa entende que é uma pessoa que não teve desempenho suficiente. E falando sobre discriminação, né, que é só para diferenciar um pouco sobre preconceito e discriminação, mas discriminação, o que a gente tem aqui como definição é uma conduta de quando a gente transgride os direitos de outra pessoa, e aí sem raciocínio, sem conhecimento, tornando esse tipo de julgamento injusto e infundado. Né? Então, é isso que a gente tem, quando a gente discrimina, isola, né, tira uma pessoa ou um grupo de pessoas por qualquer motivo, né, sem ter o devido conhecimento, e a gente deixa de lado. Né? Então, por exemplo, o RH pode entender que uma pessoa LGBTQI+, não é boa para a empresa, né? E aí ela deixa de contratar pessoas LGBTQI+, por exemplo. Né? Então, isso é uma discriminação, né? Mesmo sem ter os devidos conhecimentos de por que ela faz isso. Uma vez, né, ano passado, no começo do ano passado, a gente fez uma pesquisa junto com a companhia de talentos e a gente perguntamos para os RHs se eles entendiam que poderiam algum dia ter um CEO, né, transgênero ocupando essa posição na empresa. E a gente viu que, né, mais de 2/3 disseram que nunca. Né? Então, a gente vê que realmente existe discriminação. As pessoas entendem, né, que para algumas posições, determinadas características não são aceitáveis. Né? E por isso também a gente vai ter vários outros números bastante reduzidos desses grupos minoritários nas empresas, principalmente nas lideranças. E preconceito, né, tem a ver com pré-conceito, né, quando a pessoa já tem um conceito sobre determinado grupo minoritário e ela julga daquela forma, ela age com o conceito que ela tem, né, pré-elaborado por ela mesma. Né, e por causa do preconceito, ela pode né, atuar com discriminação ou não, né, ela pode sempre mudar esse conceito que ela tem se ela estuda, se ela passa a entender, se ela passa a observar como que isso né, pode ser visto de uma forma muito mais positiva. Aqui eu vou passar sobre alguns pilares, né, que costumam ser os mais comuns, que a gente vê mais também nas organizações.
Então, eu vou falar brevemente sobre quais são os impactos principais, né, de quando a gente trata cada um dos temas. Então, falando sobre gênero, é importante diferenciar sexo de gênero. Sexo, né, a parte biológica, então é quando o médico, né, vê ali no parto, né, se é menino ou menina, porque, né, vê ou não o órgão sexual do bebê. Mas depois a gente tem a questão do gênero, que é o papel na sociedade, né? Então, isso é construído ao longo de milênios que a gente tem, né, as pessoas, e as pessoas vão construindo esses papéis, e por isso que é muitas vezes, né, difícil de mudar uma cultura, né? São questões de vários séculos, e essa identidade de gênero também, né, ela é entendida pela pessoa qual gênero que ela assume, né, qual é o gênero que ela se vê. E aí a gente tem dezenas de possibilidades de gêneros, são gêneros que, né, estão ali entre o feminino e o masculino, às vezes nenhum desses gêneros também, né, então a gente vai ter ali espectros entre o masculino e o feminino, né? Quando a gente fala das melhores empresas no Brasil, né, segundo o Great Place to Work, a gente tem aqui uma composição que, na minha visão, né, eu julgo como bastante equilibrada, 47% mulheres, 53% de homens no geral, e mesmo na média liderança tem quase 40% de mulheres. Porém, quando a gente vai olhar a alta liderança, as mulheres são apenas 24%. Né? Esse número não tem mudado muito nos últimos 10 anos, por exemplo, então está sempre em torno dos 20%, às vezes um pouquinho mais baixo. A gente entende que as mulheres têm ainda essa dificuldade, a gente chama esse efeito de teto de vidro, né, em que essa ascensão das mulheres acontece de forma mais lenta e nem sempre, né, é tão promovida pelas organizações, né? São vários tipos de explicações que vão levar a isso. Por outro lado, a gente vai olhar as melhores empresas para a mulher trabalhar, em que o Great Place to Work também trabalha, né, nessa frente de forma específica, a gente vê que até um pouco mais que a metade do quadro geral é composto por mulheres, né, que é bem interessante também. E aqui, quando a gente olha, né, são outras comparações, na liderança de forma geral, as mulheres são 41%, na alta liderança 32%, ou seja, né, já é 50% mais mulheres do que nas melhores empresas do Brasil, e mesmo no conselho administrativo, 29%, o que é um número muito elevado, né, já que quando a gente olha, de forma geral, das empresas que estão listadas na Bolsa de Valores em São Paulo, né, só 6% são mulheres no conselho de administração. Então, não estou nem falando da presidência do conselho, estou falando do conselho de forma geral. Né? Isso significa que grande parte das empresas, na verdade, não tem nenhuma mulher no conselho de administração. E aqui a gente tem quase 1/3 dessas empresas que são premiadas no GPTW Mulher. Então, para a gente é um fato que é muito, né, muito crítico e muito importante. E sobre essas empresas que são as melhores para a mulher trabalhar, o faturamento dessas empresas, né, foi de 5 vezes mais do que o crescimento do próprio país. Então, quando a gente compara o mesmo período, essas empresas cresceram 5 vezes mais do que o Brasil de forma geral, né, o que mostra essa vantagem competitiva dessas organizações. O turnover voluntário também, né, que é aquela taxa em que as pessoas saem porque querem, né, então elas não gostam do ambiente de alguma forma, ela é metade do turnover que a gente tem no mercado brasileiro, que é do DIEESE, então também é outro ponto bastante positivo. E o turnover geral dessas empresas premiadas é de 30%, quando comparamos com outras taxas de turnover geral, também ela é muito menor, né? Ela é muito menor que no mundo, que foi de 38%, e muito menor do que no Brasil, que segundo a Cato foi de 82%. Sobre as mulheres, né, a gente ainda tem algumas questões, alguns pontos que eu gostaria de destacar. Faz já mais de 20 anos que as mulheres são mais de 50% dos formandos no ensino superior, então não é por falta de qualificação que as mulheres não estão nessas posições nas empresas, né, são outros motivos que vão explicar isso. Tomam a maior parte das decisões de compra de uma família. Quando a gente fala de compras de casa, né, compras de mercado, de varejo, as mulheres são responsáveis por 96%
de todas as compras feitas em casa, né? Então, é um volume gigantesco, né? E aí faltam essas oportunidades que as empresas podem ter para atingir esses públicos, além de serem 43% dos chefes de família, né? Então, é um número bastante, né, bastante elevado. Inclusive para compras de carro, né? Segundo a Fiat, eles fizeram uma pesquisa e mostraram que 60% das decisões de compras de carro né, são feitas por mulheres, ou seja, mesmo quando homens compram carros para eles mesmos, né, usarem, mesmo assim as mulheres influenciam nessa decisão de compra, né, e falta muito desse olhar né, para o mercado feminino, que está fazendo essas compras. Aqui sobre a falta de referências femininas, no esporte só 4% de tudo que é transmitido dos canais esportivos é feminino, é de modalidade feminina, mesmo na publicidade, poucas mulheres que aparecem como líderes, né, só 3%, homens têm mais chances de aparecerem como pessoas inteligentes, e 75% de todos aqueles que aparecem trabalhando são homens. Na política, no Brasil, 12% dos cargos políticos apenas, né, são ocupados por mulheres, e prêmio Nobel, só 3% das né, pessoas premiadas são mulheres também nos prêmios em ciências, né? Mesmo na Wikipédia, por exemplo, né, menos de 10% de todas as pessoas que fazem as edições dos artigos são mulheres, né? Então a gente vê que essas referências femininas, elas são bastante escassas. Quando a gente fala sobre o LGBTQI+, né, o GPTW também tem um destaque para, né, premiar as 10 melhores empresas em LGBTQI+, e aqui, né, só para passar brevemente, quando a gente fala orientação sexual ou opção sexual, o correto é falar orientação, porque opção parece que a pessoa escolhe, né? Só que ninguém escolhe, né? As pessoas nascem já orientadas, né, para alguma forma de atração, né, afetiva e sexual. Então, como que uma pessoa se atrai por outra, né? Então, a gente vai ter aqui algumas formas, alguns exemplos, né? Tem o assexual, bissexual, heterossexual, que é quando a pessoa se atrai, né, por pessoas de outro sexo, sexo oposto, homossexual pelo mesmo, né, pansexual por todos, e o bissexual, né, pelo homem ou pela mulher. Em relação ao público, a gente também vê muitas oportunidades, né? Por outro lado, a gente sabe que o casamento civil é bastante recente no Brasil ainda, só acontece, né, faz 7 anos, então também são direitos que essas pessoas, né, não tiveram por muito tempo. O Pink Money, a gente sabe que, né, o mercado gay no Brasil equivale a 300 bilhões de reais, então também é aquela empresa que souber, né, focar, ou, né, se direcionar para esse público, consegue ganhar muito mais, principalmente porque o consumidor homossexual gasta 30% a mais do que um consumidor heterossexual de mesma condição, né? Então, são pessoas que têm bastante renda, né, têm uma renda média mais alta e que estão propensos a gastar mais, só que nem sempre as empresas também colocam o olhar sobre esse público, né? Então, as pessoas não têm né, essa visão de negócio. Sobre as relações étnico-raciais, né, a gente vê, eu comentei já anteriormente, né, os negros são 56% da população, e também alguns direitos que, se a gente for pensar, né, ao longo da história, são recentes, só a partir de 1989 que racismo passa a ser crime no Brasil, legalmente falando, Instituto da Igualdade Racial, que foi criado em 2010, né, durante o governo Lula, em 2012 somente que as cotas sociais, né, que na verdade começaram como raciais e depois sociais, foram adotadas pelas universidades federais, né? Então também é algo bem recente que as empresas também precisam, né, mudar essa visão. E aqui, como resultado, o Great Place to Work também tem, né, um ranking das melhores empresas para relações étnico-raciais, e a rotatividade voluntária dessas empresas, que foram premiadas neste ano de 2020, apresentaram um turnover 88% menor, né, do que a média brasileira. Então, a gente entende que ambientes mais diversos, mais inclusivos, mais favoráveis para os grupos minoritários, eles têm menos saídas, né? Eles têm pessoas que
estão lá porque realmente né, fazem mais sentido, são mais produtivas, criam mais sinergia. E aqui, um último pilar que eu queria apresentar para vocês é a questão das pessoas com deficiência, né? É a única das diversidades que a gente tem aqui que tem uma lei própria, né? Que é de 1991. Então, é a lei número 8.213, em que ela diz que toda empresa deve contratar o mínimo de pessoas com deficiência. Quando a empresa tem mais de 1.000 funcionários, é 5%, e ela vai tendo, né, um percentual menor, até 2%, pelo menos, quando a empresa tem menos de 200 funcionários. E aí a gente pensa, isso é muito ou isso é pouco? Na verdade, isso é pouco, porque quando a gente olha a população de forma geral, 22% da população brasileira tem alguma deficiência, né? Então, em maior ou menor grau, mas 22% é um número bem alto. Quando a gente vê sobre deficiência que traz alguma limitação, são 6%. Então, a gente tem, sim, várias possibilidades de incluir as pessoas que têm alguma deficiência visual, auditiva, mental, física ou múltipla, que é mais de uma, junto, e só que elas são apenas 1% de todas as pessoas empregadas no mercado formal de trabalho. Então, 1% está muito longe de todos os mínimos das cotas, e realmente é um problema, porque as pessoas não visualizam, elas olham muito mais pela limitação do que olhar pelo potencial, ou seja, quanto que a pessoa consegue realmente produzir. As poucas pessoas que eu conheço que têm deficiência e que tentaram trabalhar no mercado de trabalho, todas elas foram desligadas depois do período de experiência, e as empresas alegaram que o problema era a empresa e não a pessoa, ou seja, são pessoas capacitadas, que têm formação, que têm muita vontade de trabalhar, mas a empresa enxergava que as pessoas não se adaptaram, o ambiente não foi favorável para que elas continuassem na organização. A gente também tem uma lista das melhores empresas para as pessoas com deficiência. A gente começou no ano passado com essa iniciativa, e a gente percebe que as empresas, claro, elas são engajadas não só pela lei de cotas, mas o ponto principal que a gente avalia e coloca mais peso na avaliação é sobre a motivação da contratação. A gente pergunta por que você contrata pessoas com deficiência, e o que a gente não quer ouvir na resposta é por causa da lei. Ela contrata porque ela entende a importância da diversidade, e essa inclusão é muito importante. A gente também faz perguntas sobre acessibilidade física e acessibilidade tecnológica. As pessoas não podem ficar lá esperando as coisas acontecerem, e sim, a empresa precisa providenciar uma estrutura mínima para as pessoas trabalharem bem. Então, desde sinalizações, escadas, elevadores, tudo aquilo que as pessoas precisam, e as demandas são bem diferentes. Às vezes é um monitor maior, porque a pessoa tem alguma deficiência visual, então é se adaptar e também colocar o time todo para apoiar, para trabalhar junto, porque com isso elas vão conseguir também passar a atender muito melhor o seu mercado consumidor. Lembrando que o percentual de pessoas com deficiência é bastante alto no Brasil. E a ideia aqui é que a gente pense sobre todos esses aspectos da diversidade relacionados com as práticas culturais. O RH, junto com os comitês da empresa que vão pensar sobre isso, devem aqui pensar de que forma que as suas práticas, suas ações, suas iniciativas vão atingir esses vários públicos que eu tenho, ou seja, os grupos majoritários, os grupos minoritários principalmente, e que vão conseguir inspirar, falar, escutar, agradecer, desenvolver, cuidar, contratar, celebrar e compartilhar com todos. Muitas vezes a gente tem uma visão muito restrita de atender só um público, mas na verdade a gente tem muitas pessoas diversas para serem atendidas e para terem suas expectativas ali superadas. Então essa é a ideia. A gente tem várias dessas ações, a gente vê que as empresas têm caminhado, algumas mais rápido do que outras, e a ideia é começar, Se a empresa não começa, ela vai ficar para trás.
Então, várias dessas empresas que estão sendo premiadas, a gente percebe que, né, já começaram algum tempo atrás, elas entendem, né, qual é o seu público interno, quais são as necessidades, por onde ela tem que começar, criam comitês, né, comitês de diversidade que discutem, né, todos esses pilares de forma conjunta ou não, recebem orçamento para isso, né, ou seja, elas têm autonomia para tomar várias decisões. Então, elas não, né, não ficam dependendo de alguém aprovar alguma coisa, e sim, elas podem ir à frente com as suas ações para o público interno, e ao mesmo tempo também, né, muitas vezes, dependendo do que a empresa faz, observar de forma mais próxima o seu mercado, o seu cliente. Né? Então, quem são eles e como que ele pode, né, oferecer melhores produtos e serviços para quem ele atende. E a gente vai vendo, né, que as empresas vão fazendo várias coisas, algumas vezes acertando, algumas são mais assertivas, outras menos, né, nem sempre o que funciona numa empresa é o que funciona para todos, porque ela precisa entender muito bem qual é o perfil da sua empresa, né, como são as pessoas, como que elas estão, e as empresas estão em vários níveis, né, tem empresas que estão com uma maturidade ainda muito baixa, ainda precisa sensibilizar gestores, ainda precisa conversar com as pessoas para entender essa questão da diversidade. Existem ainda ambientes, né, com muita discriminação, com muito preconceito, né, com muita dificuldade de entendimento dessas diferenças, né, com pouca contratação e seleção dessas pessoas e muito menos, né, promoção, né, desenvolvimento, crescimento das pessoas que estão nesses grupos minoritários. E aí o que a gente vê é que a grande transformação está dentro das pessoas, são as pessoas que, né, vão fazer o dia a dia acontecer, né, que vai criar essa cultura que seja mais diversa e inclusiva, né, e o exemplo também modifica, né, as pessoas precisam colocar no seu dia a dia, aplicar, né, aquilo que ela está vendo e de que forma que isso pode ser melhorado. E investir, né, nesse ambiente de trabalho mais diverso gera resultados melhores. Então, eu já comentei com vocês, né, sobre os números, sobre menor turnover, sobre maior faturamento, são vários desses pontos que a gente observa, né, são pessoas mais felizes, são pessoas mais produtivas e pessoas que vão contribuir mais, né, serão empresas também mais inovadoras, com certeza. E colocar as pessoas no centro transformar a empresa num excelente lugar para trabalhar, né, para todos, como eu comentei no início. Então, aqui tem o meu contato, caso alguém tenha interesse, e eu fico à disposição para as dúvidas. Ótimo, obrigado. Lina, maravilhoso. Uma aula. Adorei. Acho que todos. Desculpa, fui Perguntas? falando, né? Ninguém falou nada, mas se vocês tiverem as perguntas, fique à vontade. Olha, mãozinhas, quem quiser fazer pergunta, por favor. Fiquem à vontade, turma. Beatriz, você vai fazer a primeira? Olha, eu tô curiosa. Vou fazer a primeira, então. Você deu um exemplo ali na hora dos PCD sobre como o Great Place to Work olha, né? Eu fiquei curiosa de outros exemplos, Lina, se você puder contar um ou outro para a gente, porque essa é a grande questão, a inclusão, né? E assim, como incluir, como demonstrar que tá sendo algo inclusivo. E no meu ponto de vista, tem muito a ver com honestidade mesmo, né? Assim, com propósito e honestidade da ação, né? Não é só cumprir um número. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, como é que outros exemplos, assim, de como o Great Place to Work olha para isso. Outros exemplos de outros pilares ou dentro da mesma forma que você falou de PCD, nos outros grupos, no caso da idade, ou raça também, que está sendo um dos grupos hoje mais analisados, né? Eu queria que você trouxesse para a gente um outro exemplo. Muito bom.
a gente pergunta, o pessoal considera os questionários difíceis, né? Então, e a gente sempre atualiza para torná-lo difícil realmente, né? A gente quer entender como que as empresas contratam de forma proativa para determinada diversidade, por exemplo. Então, a gente pergunta, né? A empresa faz algum esforço para contratar mais pessoas LGBTQ+, a pessoa faz algum esforço para contratar mulheres, né? A empresa faz esforço para né, contratar mães, por exemplo, né? Ou recém-mães. E aí, assim, a resposta mais padrão que a gente recebe, que é o que mais comum, né, as empresas respondem o seguinte: não contratamos, né, esse público porque, de forma específica, porque todos são iguais e todos têm oportunidades na nossa empresa. Só que é o tipo de resposta que a gente não quer ouvir. Por quê? Porque quando a gente vai observar números gerais, os números gerais de mercado não mostram que está igual para todo mundo. Por que então tem mais homens? Por que tem 80% de homens na sua empresa? Por que não tem ninguém que se declara LGBTQI+ na sua empresa? Por que não tem negros na sua empresa? Por que só tem 3% de negros se na sua região tem 40% de negros na população? Né? Então, se o próprio quadro já não se mostra diverso, a gente entende que a empresa precisa trabalhar de forma proativa para os grupos minoritários. Né? Então, a gente faz muito dessas perguntas para entender qual é a ação da empresa. Né? Assim, a gente não tira nota de empresa que fala tratamos todos iguais, claro que não, né? Mas ela não ganha pontos com isso, porque ela é diferenciada quando ela sim, né, ela vê que existe uma necessidade, existe um grupo a ser atendido e ela corre atrás disso. Né? Programas de desenvolvimento, né, programas de mentoria, como que a empresa olha, né, para essas pessoas, como que ela promove internamente, e aí a gente também olha alguns pontos de gap salarial também. Maravilhoso. Temos mãozinha, Marisa. Oi, Linda. Oi, Beatriz. Eu queria que a Linda falasse um pouquinho aí para a gente, que ela, né, quando ela foi escrevendo a diversidade, um dos pontos que ela falou, isso é um assunto que a gente tem até trabalhado junto, né, Lina, sobre a maternidade, paternidade, falando de pais e mães que têm filhos na primeira infância, e é um tema que a gente tem visto que inclusive tem um destaque do Great Place to Work para a empresa, né, para as princesas que têm as melhores práticas para a primeira infância, e eu queria que a Lina falasse um pouquinho para a gente sobre isso também. Muito bom, Marisa. A gente tem trabalhado esse tema já é o 3º ano agora, e a gente tem reconhecido também as melhores empresas para atenção à primeira infância. Né? Então, a gente entende que existe uma relação, não é direta, mas ela é forte, porque se as empresas conseguem tratar bem, respeitar o seu funcionário, é um funcionário que, né, quando vai para casa, ele também, né, é um pai ou uma mãe melhor, né, ele consegue vir com menos carga de estresse do seu trabalho, e ele vai ter uma educação com maior acompanhamento, com maior dedicação para os seus filhos. Né? Então, são vários estudos que mostram, e aí nossos parceiros ajudaram bastante com isso, a levantar o assunto, que quando uma criança tem de 0 a 6 anos de idade, né, ela tem ali um desenvolvimento totalmente diferente de qualquer outra época da vida, e que essa atenção é extremamente importante, né, para formar melhores cidadãos. Então, a gente vai ter alguns dados, por exemplo, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que diz que a cada R$1 que a gente investe, né, numa criança de até 6 anos, isso retorna 7 vezes depois, quando adulto. Né? Então, a gente forma cidadãos melhores e entendemos que é uma responsabilidade da empresa. Né? A empresa precisa cuidar dessas pessoas, né, que são pais, que são mães, em forma de auxílio creche, em forma de creche dentro da empresa, quando ela consegue oferecer isso, né, licença maternidade e paternidade estendida, a gente tem até, né, a contribuição pelo Empresa Cidadã, né, que é o próprio governo que estimula isso. A empresa também pode colocar mais tempo se ela quiser, né, isso, né, nada, né, faz com que ela não consiga fazer isso, né, sala de amamentação. Então, várias formas que a gente tem de conseguir ajudar a equilibrar, né, esse assunto. E a gente tem visto que também empresas que, né, investem mais nisso, elas entendem, né, que o funcionário vai ter um outro sentimento em relação à empresa, né? A empresa entende que o funcionário vai ser grato, o funcionário vai entender que aquilo que ele recebe, né, é de alto valor.
né, já que se preocupa com a sua própria criança. E no ano passado, tá? A Cisco lançou uma prática sensacional, eu fiquei bastante impressionada, até porque no ano passado eu fui avó, e a Cisco lançou uma licença de 3 dias para as avós, tá? Ou seja, gente, quem está nessa, a gente chama até um ciclo de confiança, não, a rede de apoio, né? As pessoas precisam dessas redes de apoio, então a Cisco é sensível a isso, sabendo que as pessoas precisam também do apoio da família, lançou essa prática sensacional, tá? Eu fiquei assim, poxa, a avó precisa participar também desse momento, né? É bem diferenciado, né? Não é qualquer empresa que tem. Aliás, eu só conheço a Cisco que oferece a licença para os avós. Quem dera essa Sabadia deu 30 dias para ela, Dani, ou Lina. Ela passou, foi 30 dias lá com a neta. Gente, 35. Excelente. 35, aí. Fala, Dani. eu queria compartilhar aqui com vocês, depois que a Marisa falou aí também. Lina, queria te parabenizar pela excelente explanação, foi muito esclarecedor mesmo, excelente. Muito obrigada, parabéns. E queria compartilhar aqui da importância, né, quando a Lina tocou aí no assunto da questão da licença paternidade, da ampliação da licença maternidade, a gente aqui na EDP, essa foi a primeira grande conquista do Comitê de Diversidade que foi montado pela EDP. A gente, assim, nós funcionários, né, que fazemos parte do comitê, começamos a buscar aí legislação, boas práticas e case com as outras empresas e vimos o benefício aí da empresa cidadã e conseguimos levar isso para a alta gestão da EDP, que aí ela já acabou indo buscar em outros índices, índice de sustentabilidade empresarial, que é um dos índices da Bolsa, que a empresa está lá, e havia até uma pontuação maior caso a empresa aderisse a esse programa. Então, foi um movimento, a gente conseguiu, nós buscamos isso daí, nós que somos do Comitê de Diversidade, levamos isso para a autogestão, e a gente conseguiu que ano passado, em 2019, a empresa aderisse a ampliação dos 150 dias, né, para a mulher e 30 dias para o homem. Muito bacana isso, é muito importante. E a gente vê que não tem outro caminho, né, gente? A gente precisa, é um caminho sem volta. Depois que a gente começa a discutir, pensar diversidade, é um caminho sem volta. A gente precisa conviver, aceitar, deixar natural, que é natural, isso natural, né? Nós somos diversos, é somente refletir o que nós já somos, é deixar transparecer sem julgamento, sem preconceitos, que nós já somos e trazer esse ambiente mais seguro para as organizações. Acabou aquela história da gente virar saída da empresa, né, e ser uma outra pessoa. As pessoas querem pessoas inteiras, elas querem um funcionário completo. Nós não somos estanques, nós somos uma pessoa só, né? E não estamos divididos em caixas. Então, é muito importante que a gente abra esse olhar, discuta essas coisas na organização, traga essa reflexão, não permita mais brincadeiras que outrora era engraçado, mas que causa dor a alguém. Então, a gente precisa repensar, né, esses comportamentos, essas falas. E, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo que a gente ganha tempo hoje discutindo e aprendendo sobre isso, tá, Lina? Muito obrigada mesmo. Parabéns, pessoal da associação, por trazer esse assunto que a gente tem que conversar todo dia, em todos os lugares, na esquina, no bar, na família, com os filhos, no trabalho. Isso é um assunto que a gente precisa, sim, trazer à tona em todos os momentos, porque a gente ainda precisa evoluir muito. Muito obrigada, gente. Muito bom. Obrigada, Daniele. Excelente fala, né? A gente precisa pensar sobre isso a todo momento, né? Porque a gente está cheio dos viés inconscientes, né? Não estou aqui sobre esse assunto, mas esses viés inconscientes são muito fortes em todos nós, não importa quem somos, né? E a gente precisa conscientizá-los, trazê-lo, né, à tona e repensar sobre tudo isso, né? E é o que você falou, evitar as piadinhas, né, ofendem muitas pessoas. Quando ela machuca alguém é porque ela não é certa
né? E não é uma questão de o mundo está chato ou não, né? O mundo pode ter ficado mais chato para o grupo majoritário, mas para o grupo minoritário está muito melhor, né? Tratar as pessoas com respeito e com equilíbrio. E eu acho legal, Lina, quando a Dani coloca que tem... E a gente não pode ficar num posicionamento simplesmente empresarial com relação a esse tema, e sim nas nossas vidas, né? Como um todo. Porque a gente tem que ser o mesmo dentro da empresa e quando sai da empresa também, né? Porque a gente está na vida como um todo, e isso tem que estar na nossa vida, não só na nossa empresa, né? Ela tem que transcender, né? Para o nosso dia a dia e na nossa maneira de ser na vida como um todo, né? Exatamente. Vou só completar um dado, Ricardo, né, até porque a Daniele falou isso. Quando a gente olha nas empresas, né, tem uma pesquisa que diz que só 60, que só não, né, que a gente tem 68% de pessoas que são LGBTQI+, e que não têm coragem de assumir isso no ambiente de trabalho, né? Então, assim, quando a gente tem esse número enorme, é porque as pessoas não se sentem à vontade de falar sobre isso, né, com seus próprios colegas, com o próprio gestor, que são pessoas com quem ele deveria ter uma proximidade, né, maior abertura, e as pessoas não têm. Então, mais de 2/3 da população não tem esse tipo de discussão dentro da empresa. E agora Lina, eu lembro de outra coisa. Desculpa. Pode falar, Marisa. Não, termina, Dani. Era outro tema que eu já ia perguntar para ela. Uma pessoa que precisa, né, ela precisa viver ali escondida no mundo dela, ver o quanto de energia que essa pessoa gasta para ter cuidado com os comportamentos, para ela ser quem ela não é. Né? É um absurdo isso. Quando a gente vê o tanto que essa pessoa ela está tolhida de qualquer coisa por conta das outras pessoas, sendo que ninguém paga as contas dela, ninguém tem nada a ver com a vida dela, ela não tem direito de demonstrar afeto. É muito triste isso. Quem tiver os seus amores aí, que está na rua, pode andar de mão dada, pode dar um beijo e tudo bem para quem é hétero e para quem não é, por que não? Né? Se os direitos e deveres são iguais para todos, somos iguais. Então, assim, são muitas coisas que uma pessoa que, como a Lina falou, que ela não consegue chegar para o gestor, vê o tanto de energia que ela gasta para estar ali fingindo ser quem ela não é, e ela podia estar produzindo, ela podia estar mais segura, ela podia estar rendendo muito mais, né, se entregando muito mais para essa atividade, para esse trabalho. Com certeza. É triste. Mulheres com comportamentos masculinos para conseguir chegar na liderança, né? Então, a gente vai vendo todo esse gasto de energia totalmente desnecessário, que é um desperdício total. Exatamente. Obrigada. Com certeza. Lina, só para fechar aqui o tema, a gente também tem um destaque, que é um destaque relacionado a 50 mais, tá? E esse tema também me chama bastante atenção, porque eu sou um 50 mais, gente. E, assim, eu sempre ouvi história de... engraçado que o Ricardo nunca teve essa questão, mas sempre houve muito essa questão, tá ficando velha, já isso, já aquilo, e nas organizações isso fica nas entrelinhas. Tanto os muito jovens, quanto os que já estão mais velhos. Eu queria também que a Lina falasse sobre isso aí, do nosso destaque, né, que a gente tem, e como é que as empresas estão atuando para a gente melhorar essas relações. Muito bom, Marisa. Então, a gente teve, né, agora em agosto, as melhores empresas para 50 mais. É uma iniciativa que começou neste ano, né, e o que a gente tem visto infelizmente, ainda uma baixa preocupação por parte das empresas. Na minha opinião, é porque as pessoas estão deixando para frente, né, quando as pessoas envelhecerem, porque elas vão envelhecer, principalmente no Brasil. A gente vê as pirâmides que vão ficar pirâmides de ponta cabeça, né, a partir de 2050, a gente já tem uma população totalmente diferente que a gente tem hoje, né? Então, se as empresas não passam a se preocupar agora, ou seja, se elas são já inclusivas, né, para os 50 mais desde já, elas vão conseguir se manter muito melhores e mais competitivas daqui para frente. Né? E ainda são muito poucas, né? Somente 15% das pessoas, né, que estão nas melhores empresas para trabalhar no Brasil tem mais de 45 anos, então, né, é uma população pequena, só 4% tem mais de 55,
e a gente entende que, né, isso vai virar alguma hora, e quando virar né, a pirâmide, as empresas vão ter bastante dificuldade. Por outro lado, os mais jovens também sentem a mesma coisa, né, também sentem bastante do preconceito, bastante, né, dificuldade para ingressar no mercado, e até mesmo quando a gente olha as taxas de desemprego, os mais jovens são os mais desempregados, né, as empresas também nem sempre conseguem dar essa oportunidade para quem pode se desenvolver. E a riqueza, né, Lina, dessa coisa de gerações é bem interessante, que a gente fez uma pesquisa no começo aí, na época da pandemia, a pesquisa que a gente chamou de Covid, né, Lina? E a população que mais sofreu foi a população mais jovem, porque assim, elas não estavam acostumadas, nunca tinham passado por uma crise tão grave, nem nós, né, também desse jeito não, mas a gente já tinha um histórico de passar por outras crises, o que deu a velocidade para a gente se recuperar. Então, como é importante a gente ter esse ambiente diverso, porque uns se apoiam no outro. Obrigada aí. Uma outra coisa também muito bacana é que as empresas elas poderiam estar aproveitando muito melhor esse momento, porque é nesse momento que a gente tem aí as gerações, né, trabalhando simultaneamente no mesmo ambiente. Então a gente tem aí geração X, Y, Z, os milênios já agora no mesmo ambiente. Imagina o tanto de riqueza que tem nesse momento, com todas essas gerações convivendo, né? A gente precisava aproveitar melhor e repensar, claro, os formatos e modelos de trabalho, porque isso também traz mudança, né? E muito, a gente criou um grupo de gerações, mas a gente ainda não consegue evoluir muito nesse quesito, nesse grupo, porque não está maduro, a gente não sabe muito ainda o que fazer. Muito embora já levantou o alerta aí com relação a essa preocupação, né? Mas é muito importante que a gente discuta isso. Eu também estou cheia de dúvida, estou pensando mil coisas, ia falar até, me perdi a pergunta que eu ia fazer, mas como talvez, qual o maior desafio da gente ter essa mescla tão grande dessa convivência com essas gerações ao mesmo tempo? Como tornar essa convivência melhor, mais proveitosa? De que forma você enxerga, Lina, que a gente poderia ter isso dentro das empresas? Me dá uma luz aí, eu preciso discutir sobre isso, preciso pensar sobre isso, preciso trazer ideias. Que seja um encontro mais produtivo, né, Daniele? Pois é. Então, o natural é que a gente tenha conflitos já, né, entre gerações. Se a gente for pensar, né, com nossos pais, com filhos, com avós, a gente já tem conflito. Então, dentro da empresa vai acontecer a mesma coisa. E aí o que a gente tem de diferente é o que você falou. Agora a gente tem várias gerações, né, juntas. E a gente nunca teve isso antes na história, né? Até antes as pessoas trabalhavam até por menos tempo, expectativa de vida menor. Então a gente tinha duas gerações juntas trabalhando. E agora a gente tem quatro, né? A gente vai ter cinco. Nos próximos anos. E aí a gente entende que uma forma é a gente colocar projetos em que elas precisam colaborar juntas, né? Precisam trabalhar também de alguma forma, né? Em workshops, em atividades em que elas entendam o outro lado, entendam essa, né, riqueza da complementaridade que um vai ter sobre o outro. Né, o que um tem de experiência, o outro não tem. Por outro lado, o que um tem de né, adaptação tecnológica, o outro não tem. Então, sempre encontrar, né, os prós e contras e como que a gente pode, né, ganhar muito com os prós de cada um. Né? Muitas vezes a gente não vê porque a gente não entende o que ou o que o outro pensa. Né? E colocar em atividades em que tudo isso vai ser importante, todas essas, né, competências geracionais diferentes vão, né, ser requisitadas, a gente vai entender que isso vai ser mais valorizado. Né? Se a gente coloca, por exemplo, uma atividade em que só um tipo de habilidade é cobrada, vamos supor, né, alguma coisa que tenha muito relação com tecnologia, você deixa uma geração um pouco defasada, né, e vice-versa, né, quando fizer de outra forma. Então, é colocar atividades que sejam desafiadoras para todas, né, em conjunto, né, e colocá-las juntas para trabalhar também.
Excelente, excelente, muito obrigada. Gente, 3h10. Alguém Temos mais mais? perguntas? Pois é, nossa programação com a Lina estava até 3 horas, são 3h10, então se não tiver nenhuma pergunta, para a gente encerrar, né? Mais alguma? Se não, não. Agradecer a colaboração da Marisa e da Lina pelo GPTW, a Lina por ter aceitado esse convite, acho que foi muito rico para nós todos escutar. Eu vi aqui que a Daniela está mexida com essa coisa toda, né? Mas é bom estar mexido mesmo para poder repensar, né, as coisas. Eu sei que a EDP é uma empresa que pensa essas coisas e trabalha muito fortemente, né? Depois a Lina pode conhecer mais, bater um papo com a Daniela depois separadamente, se quiser, né? Mas eu acho que foi muito legal, muito bacana poder pensar que as pessoas repensem a sua vida, não só na empresa, mas na vida como um todo, esses relacionamentos com as pessoas, né? Que é muito importante, né? Eu queria deixar a palavra com a Beatriz Gurgel, para ela falar em nome do Fórum de Responsabilidade Social como líder do GT de Educação, para poder a gente encerrar e depois dizer para todos que a Sandrinha está gravando e depois, com a autorização do GPTW e da Lina, a gente pode colocar no YouTube também, Marisa, ok? Marisa, você quer falar mais alguma coisa? Se não, eu passo para a Lina e aí depois para a Bia. Não, só dizer que a conversa estava tão boa, conversa de amigo é boa, né? Que eu nem vi o tempo passar. Foi ótimo estar com vocês. Que bom, muito legal. Lina? Pessoal, muito obrigada, agradeço pelo convite e o GPTW está à disposição para atendê-los com essas demandas, né, para quem quiser conversar mais, para quem quiser aprofundar nas práticas, né, a concorrer também a esses prêmios. Entendo que, né, é um trabalho que a gente precisa, né, ainda avançar bastante e, né, contamos com vocês. Agradeço bastante por estar aqui. Pois é, Marisa é representante do GPTW no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas, é isso? Isso. E aí, então, fica à disposição de todos aí. Beatriz, a palavra é sua. Só agradecer mais uma vez, tanto a Marisa quanto a Lina, foi maravilhosa a fala. Esse é um dos temas que mais surgiu quando fizemos o levantamento interno sobre temas de relevância do momento. Realmente é a pauta do momento de diversidade e realmente precisamos desses esclarecimentos, porque há muitas dúvidas e há muitos vieses, né? Só para vieses inconsciente é mais uma palestra, né, Lina? É um tema bem profundo, também não é fácil. E eu queria deixar registrado que continuaremos com as lives, próximo mês tem mais uma. Todo final de mês o GT está realizando essas lives, tá certo? Como eu falei no início, a ideia é trazer temas que são importantes para as empresas da ECIP. Por isso, se o tema diversidade continuar sendo relevante para vocês, nos sinalizem lá nas reuniões do fórum, a gente precisa realmente desse feedback, porque, claro, vamos dar luz àquilo que é importante. E lembrando para as associadas que estão no o curso dos ODS continua dia 6, tá certo? E a próxima palestra é com a Ana Flávia, ela vai trazer uns cases sobre responsabilidade social e estratégia, num viés de maior impacto na estratégia da empresa. O Sabadia, né, Sabadia, já teve uma prévia do que vai ser, a gente fez um alinhamento, a gente vai trazer uma conversa aqui que fuja um pouco do comum aqui para o Ceará, para entender como é que as empresas estão conseguindo avançar com as suas estratégias e como é o mercado, né, como a Bolsa, enfim, como os investidores estão olhando para isso, tá? Então, também vai ser um momento bem bacana. E obrigada a todo mundo, a toda a turma da ECIP que está aqui, teve gente que não comentou ali no bate-papo, Sabadia, teve muita gente que ficou calada, mas a gente se vê nas reuniões. Verdade. E tem outros convidados, hein? A palestra foi aberta, tem gente de fora também. Eu estou vendo aqui Mariana do grupo Lunelli. Isso. A Lunelli é um dos maiores grupos de confecções do país. Pois é. Tivemos Obrigado pela convidados. presença também. Quer falar, Mariana, alguma coisa? Não sei se ela ainda está aí.
Não, só queria agradecer, porque realmente é uma conversa muito rica. A gente está iniciando, engatinhando ainda esse tema aqui dentro, mas agradecer de novo o convite. Muito obrigado. É um prazer tê-la conosco, viu? Então, foi muito bom e maravilhoso, mas temos que encerrar, né? Um beijo a todos e tenham um resto de tarde bem feliz. Bom, obrigada. Tchau, Lina. Tchau, Tudo tchau. de bom. Quando você vier por aqui, nós vamos comer um peixe na praia. Tá bom, que bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.